Lucas, capítulo 14, versículos 25 e 26. A palavra de Deus diz assim: Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, Deus me deu uma esposa que é uma bênção em minha vida. Deus sabe o quanto ela tem servido para me tornar um crente melhor. E eu pedi autorização a ela para contar essa ilustração, porque ela tinha uma tendência de contratar serviços, comprar coisas sem perguntar o preço antes. Um costume de comprei uma coisa, quanto custou? Não sei, não lembro. Eu falei, mas amor, peraí, a gente precisa organizar o nosso orçamento, não é bem assim e tal. Para os irmãos terem uma ideia, ela fez um Pix uma vez que era para ser R$25 e ela digitou lá R$250. E aí depois o constrangimento que ela não queria ter de ir até a pessoa para a pessoa devolver aquele valor. Então ela era um pouco desligada em relação ao custo das coisas. Com relação à nossa vida espiritual, acerca de seguir o Senhor Jesus Cristo, as coisas não funcionam assim. Esse texto nos mostra que o Senhor Jesus, com antecedência, nos mostra o custo do que é segui-lo até o fim. Mesmo antes de chegarmos à nossa fé em Cristo, a palavra de Deus nos mostra como que nós devemos calcular o verdadeiro custo do discipulado cristão. Exige aqui, meus irmãos, que nós amemos a Cristo mais do que qualquer coisa no mundo. E é sobre isso que esse texto nos mostra, como calcular o custo de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que nos próximos versos Jesus Cristo estabelece esses parâmetros, mas nós vamos observar, por causa do nosso tempo, apenas o primeiro custo, que é aborrecer a nossa família. O texto diz que grandes multidões acompanhavam o Senhor Jesus Cristo e algumas dessas pessoas queriam ver o Senhor Jesus Cristo porque era muito interessante ver um milagre. Ouvir o Senhor Jesus Cristo era, de fato, um dos grandes entretenimentos que existia naquela época. Contudo, Jesus Cristo estava ali para fazer algo mais para essas pessoas, não apenas entretê-las. Jesus Cristo tinha como objetivo fazer também seguidores. Então Jesus se virou aqui e disse aos seus seguidores que, a menos que eles atendessem aos seus critérios, e critérios muito rígidos, eles nunca poderiam ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que durante o ministério de Cristo, ele faz convites muito generosos para que pessoas entrem no reino. Mas agora Jesus Cristo estabelece parâmetros muito rígidos para que as pessoas soubessem quanto custariam seguir o Senhor Jesus Cristo durante as suas vidas. E é por isso que o verso 26 ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Interessante que essa não é uma das formas mais agradáveis de convidar pessoas a seguirem. Então, Jesus Cristo dizer que elas deveriam aborrecer os que amam, certamente teria um efeito completamente oposto ao efeito de querer que essas pessoas o sigam de qualquer maneira. Perceba que, em vez de aumentar o número de seus seguidores de qualquer maneira, Jesus Cristo estabelece algo muito difícil, uma declaração que confronta os interesses das próprias pessoas, o que é totalmente diferente, por exemplo, quando nós observamos hoje as pessoas fazendo coisas inimagináveis para conseguir seguidores. Pessoas que não têm moral, não têm ética, que não têm escrúpulos, que fazem as coisas mais absurdas possíveis para ter engajamento, para que tenham seguidores em mídias sociais, para que o seu nome esteja sempre em voga. E aqui Jesus Cristo vai totalmente contrário a essa tendência, porque ele não queria seguidores apenas, ele não queria espectadores, ele estava chamando discípulos que sabiam, que deveriam saber quais custos exatamente eles deveriam calcular para seguir o Senhor Jesus Cristo. E o que ele diz aqui, meus irmãos, é muitas vezes difícil de se receber ou até mesmo de se interpretar. Nós não devemos entender que Jesus Cristo está contrariando princípios da própria palavra de Deus. A Escritura nos mostra, por exemplo, o 5º mandamento, que nos diz que devemos honrar os nossos pais, honrar as nossas mães. E o próprio Senhor Jesus Cristo usou esse texto quando ele criticou a impiedade dos fariseus que estavam desprezando os seus pais de forma hipócrita. Então, o que é que Jesus quer nos ensinar quando ele diz que devemos aborrecer as nossas famílias? Em outras palavras, Jesus Cristo diz que ninguém pode ser um verdadeiro discípulo dele se ele não for mais caro do que aquilo que é mais caro para você.
É isso que Jesus Cristo está dizendo. Essa palavra aborrecer significa literalmente amar menos. Ou seja, é uma escolha moral, é uma escolha teológica. É você elevar Jesus Cristo a um valor sobre o qual nada deveria ser comparado. Embora essa palavra seja traduzida muitas vezes por detestar, ela deve ser utilizada nesse contexto, muitos estudiosos defendem essa teoria, sob essa perspectiva de comparação. Algo maior em detrimento de algo menor. Esse é o uso que o Senhor Jesus Cristo traz. Foi traduzido como aborrecer, mas poderia ser visto como uma espécie de comparação. Como se Jesus estivesse dizendo, se alguém vem a mim e não amar a menos o seu pai, sua mãe e a sua própria vida, não deve ser o meu discípulo. Em outras palavras, Jesus Cristo está falando de uma lealdade última, máxima, aquela que de fato guia a nossa vida. Jesus Cristo leva os nossos mais queridos afetos e diz que ele deve significar para nós mais do que qualquer outra coisa. Além, inclusive, daquelas coisas que nós assumimos grandes significados e grande amor em nossas vidas. Ele deve significar mais para nós do que qualquer outra coisa. É isso que ele está nos ensinando. Por isso que nós precisamos ter cuidado com as tentações que até mesmo as nossas famílias podem gerar em nosso relacionamento para com Deus. Para alguns cristãos, aborrecer a família significa ir contra a religião da sua família. Aquela que é predominantemente, aquela que é majoritária do pai, da mãe, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e ser expulso, ser perseguido pela sua própria família. Isso acontece em muitos países onde o cristianismo não é permitido, onde religiões não permitem que a palavra de Deus ou que o cristianismo seja difundido publicamente. Para alguns, meus irmãos, aborrecer pai e mãe significa abraçar o Evangelho de Cristo, mesmo que isso signifique uma carreira que não seja aquela desejada pelo pai e pela mãe, que não seja aquela profissão que o pai tanto sonhou, mas você está disposto a amar o Senhor Jesus Cristo além do que qualquer outra coisa. E é sobre isso que esse texto nos ensina finalmente, que o verdadeiro discípulo aborrece a sua família amando Jesus mais do que qualquer outra coisa que ele ama neste mundo, porque se Jesus Cristo não for o seu maior amor, ele não estará disposto a seguir o Senhor Jesus Cristo até o fim. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a calcular o custo de seguir o Senhor Jesus Cristo e não permitir que nada nesse mundo, até mesmo as coisas que nós julgamos importantes, possam superar a importância, o valor e o amor que Ele tem em nossas vidas.